Tereza, sou professora especialista e hoje nós iremos estudar sobre Erikson e Freud, tá? O nosso título hoje será Quem explica melhor o ser humano, né? Grandes influências da cultura, escolas e relações. Para começar, antes de falar da bibliografia dele, eu quero falar um pouquinho sobre ele. Como Piaget, Erik Erikson, o nome dele, não começou como psicólogo. Na verdade, Erikson nunca terminou o segundo grau. Ele passou os primeiros anos da sua vida estudando arte e viajando pela Europa. Um encontro com Sigmund Freud, em Nova Viena, levou a convite deste para estudar psicanálise. Erikson então emigrou para os Estados Unidos para praticar sua profissão e escapar da ameaça de Hitler. Em sua influência, sobre sua obra Sheldon Society, 1963, ele ofereceu um referencial básico para a compreensão das necessidades dos jovens em relação à sociedade na qual crescem, aprendem e a qual depois oferece suas contribuições. Tá? Depois de estudar as práticas de criação de criança em diversas culturas, ele chegou à conclusão de que todos os seres humanos têm as mesmas necessidades básicas e que cada sociedade deve fazê-la à sua maneira. Depois nós vamos complementar mais um pouquinho isso aí, para vocês entenderem melhor o estudo dele. E agora nós vamos falar mais um pouquinho ainda da bibliografia dele, resumida, tá? Erik Erikson nasceu em 15 de junho de 1902, em Frankfurt, na Alemanha. Sua influência foi marcada por questionamentos sobre identidade, já que ele cresceu sem conhecer seu pai biológico, um tema que mais tarde influenciaria profundamente seus estudos. Inicialmente, Erikson não seguiu uma carreira acadêmica tradicional, como nós lemos agora. Ele se interessava por arte e chegou a trabalhar como professor. Sua vida tomou um novo rumo quando teve contato com a psicanálise, especialmente com Anna Freud, que era filha de Freud, com quem estudou e trabalhou. Com a ascensão do nazismo, Érico deixou a Europa. Aqui está falando que foi a filha, do coisa, mas na onde que nós lemos fala que foi o Freud mesmo, onde desenvolveu grande parte da sua obra. Lá tornou-se professor e pesquisador, dedicando-se ao estudo do desenvolvimento humano e das relações entre indivíduos e sociedade. Eu fiz as pesquisas de campo aqui para nós complementar as nossas matérias, tá, gente? Sua maior contribuição foi a criação da teoria do desenvolvimento psicossocial, na qual propôs que o ser humano passa por 8 estágios ao longo da sua vida, cada um marcado por uma crise que precisa ser superada para um desenvolvimento saudável. Erikson também se destacou por seus estudos sobre identidade, sendo um dos primeiros a explorar profundamente esse conceito, especialmente na adolescência. Ele faleceu em 12 de maio de 1994, ele viveu muito tempo, deixando um legado essencial para áreas como psicologia, educação e desenvolvimento humano. A sua frase marcante: a vida só faz sentido quando compreendemos quem somos. E é super verdadeiro, Agora nós vamos ver como que era o seu trabalho. Agora nós vamos entrar mesmo para os nossos estudos. Olá, meus amigos. Seja bem-vindo ao canal Pensamento Pedagógico.
Hoje vamos falar, nós fizemos uma breve leitura do começo do nosso estudo, mas agora nós vamos entrar diretamente ao nosso estudo. Hoje vamos falar sobre um dos maiores nomes da psicologia da educação, Erik Erikson. Você sabia que o desenvolvimento humano não termina na infância? Pois fique sabendo, né? Porque esse tema pode mudar completamente a forma como você enxerga seus alunos e até a si mesmo. Durante muito tempo, estudiosos como Freud acreditava que a personalidade era formada principalmente na infância. Mas Érico, depois de muitos estudos, trouxe uma visão inovadora. O ser humano se desenvolve ao longo de toda a vida. Quanto tiver vida, né? E mais, ele mostrou que esse desenvolvimento acontece através de conflitos emocionais e sociais que enfrentamos em cada fase da nossa vida, da nossa existência aqui na Terra, né? Agora, vamos entender de forma simples, resumido, os 8 estágios do desenvolvimento, né? Psicossocial. Primeiro, confiança versus desconfiança. O bebê aprende-se, pode confiar no mundo. Segundo, autonomia e vergonha. A criança começa a desenvolver independência. Terceiro, iniciativa e culpa. Surge a criatividade, a vontade de explorar. Quarto, indústria e inferioridade. Fase escolar. Aqui entra o papel fundamental do professor. Quinto, identidade e confusão. O adolescente busca descobrir quem é. Sexto, intimidade, isolamento, relacionamentos profundos na vida adulta. 7, generalidade e estagnação. Desejo de deixar um legado, uma coisa boa, né? 8, integridade e desespero, reflexão sobre a própria vida. Aí você reflete, né? O que você fez durante sua vida, o que você deixou. Começa a fase de se perguntar, né? Agora, a aplicação na educação. Agora vem a parte mais importante para nós, educadores. Quantas vezes vemos alunos desmotivados, inseguros ou com baixa autoestima? Segundo Erickson, isso pode estar ligado a conflitos não resolvidos, principalmente na fase de indústrias e inferioridade. Se o aluno não se sente capaz, ele começa a acreditar que não consegue aprender. Por isso, o professor não ensina apenas conteúdo. Ele também ajuda a construir a confiança emocional do aluno. A teoria de Erickson nos ensina algo poderoso. Cada fase da vida traz desafios. É muito atual o que ele falou, mas também oportunidades de crescimento. E talvez aquele aluno difícil só esteja precisando de compreensão e não de julgamento, como aquele que nós fizemos anteriormente, né, da turma do fundão. Nesse estudo dele, né? A teoria psicossocial de Sigmund Freud e a teoria psicossocial de Erik Erikson. São duas teorias diferentes do desenvolvimento bem conhecida. Mesmo influenciado por ideias de Freud, a teoria de Erikson ele diferencia em vários aspectos importantes. Como Freud, Erikson acreditava que a personalidade se desenvolve em uma série de etapas predeterminadas, ao contrário da teoria dos estágios psicossociais de Freud. A teoria de Erikson descreve o impacto da experiência social ao longo da vida. Vamos comparar e contrastar essas duas teorias, né? Olhando para algumas das principais semelhanças e diferenças. Vamos ver se vocês veem se tem muita diferença. Então, vamos. Crise psicossocial e crise evolutiva em Erikson. O que é a crise social?
Depois nós vamos ver aquela parte que eu acho que eu coloquei embaixo. A crise do Erickson. O que é crise para ele? Para Erickson, a palavra crise não significa algo negativo, como costumamos pensar, né? A crise psicossocial é um momento de conflito interno, uma batalha que você está passando, mais influencia, né, o social que acontece em cada fase da vida. E é como um ponto de decisão, avançar e crescer, ou ficar bloqueado emocionalmente. Cada crise envolve dois polos opostos, por exemplo, confiança, desconfiança, identidade, confusão. Isso chama crise, ou seja, a crise é necessária para o desenvolvimento, né, e o crescimento da pessoa. O que é a crise evolutiva? A crise evolutiva está diretamente ligada ao crescimento natural do ser humano. Ela acontece porque estamos evoluindo de uma fase para outra. É necessário passarmos por essa crise. Por exemplo, a criança que começa a andar, crise de autonomia. O adolescente que questiona tudo sem parar, crise de identidade. O adulto que busca propósito, crise de generatividade, diferente de traumas ou problemas externos. A crise evolutiva é natural, tá? É diferente da outra crise. Ela é natural. Peraí. Ela é natural, vou voltar aqui. Ela é natural e esperada, parte do desenvolvimento saudável, tá? É uma crise que somos obrigados a passar por ela, viu, gente? Não tem como pular uma fase da outra. Diferenças entre crise psicossocial e crise evolutiva. A crise psicossocial, crise evolutiva, conflito entre emoções e sociedade, mudança natural, desenvolvimento, envolve decisões internas e as transições de fases, que está presente em todos os estágios, marcam a passagem de uma fase para outra. Exemplo, identidade, confusão, adolescência, envelhecimento. Na prática, elas acontecem juntas. A crise evolutiva cria o cenário e a crise psicossocial é o desafio que precisa ser resolvido diariamente, né? Não temos como correr. Exemplo na educação, né? Que é muito importante. Isso aqui eu vou tirar, não precisa. Que é muito importante. Imagine recente na ele está em uma crise evolutiva da adolescência e vive uma crise psicossocial, identidade e confusão. Se ele não recebe apoio, pode ficar perdido, motivado sem direção, mas se for orientado, envolve identidade, ganha confiança, encontra propósito. É igual aqueles alunos que não tem motivação nenhuma, mas se ele encontra uma professora na frente dele que elogia ele, elogia tudo que ele faz, ele vai começar a aprender, ele vai ter vontade, né, propósito para aprender cada vez melhor. Sua autoestima se eleva. Um ponto profundo de Erickson. Erickson acreditava que, sem crise, não há crescimento. As crises são degraus, desafiadoras, mas necessárias. Não temos como corrermos dela, tá? Então, vamos aqui também. Agora nós vamos ver a diferença de um para o outro. Freud e Erickson. Estágio de desenvolvimento do Freud, né? Psicossocial de Freud. Freud chamou isso de estágio oral. Nesse ponto do desenvolvimento, a fonte primária do prazer de uma criança é pela boca, através de sucção, alimentação e degustação. Problemas com essa fase podem resultar no que Freud chama de fixação oral. Agora, do Erickson é totalmente diferente, viu, gente?
Teoria do desenvolvimento psicossocial. Que a criança aqui, ele fala que a criança tem prazer, né, em comer tudo. Erickson chamou isso de estágio de confiança, contra desconfiança. As crianças aprendem a confiança ou desconfiança de seus cuidadores. O cuidado que os adultos fornecem determina se as crianças vão desenvolver esse sentimento de confiança no mundo em torno delas. Crianças que não recebem cuidados adequados e de confiança podem desenvolver um sentimento de desconfiança dos outros e do mundo. Isso aqui serve para aquelas crianças que moram em abrigo, tá? E que passam por muitos problemas. E é muito atual o que ele fala, né? Tem tudo a ver. Ela nunca vai confiar em ninguém, porque ela nunca quisesse ela ter confiança. Idade, vamos falar das idades. Idade de 1 a 3 anos. O desenvolvimento psicossocial. Freud chama isso de fase anal do desenvolvimento. As crianças ganham senso de domínio e competência por meio do controle da bexiga e evacuações. Crianças que têm sucesso nesse estágio desenvolvem um sentimento de capacidade e produtividade. Aquelas que têm problemas nessa fase podem desenvolver uma fixação anal. Quando adultos, ela pode ser excessivamente ordenada ou confusa. Eu acho a teoria muito complicada, tá? Eu prefiro a outra. Nós vamos desenvolvimento psicossocial. Erickson ele chamava de estágio, chama, né, de estágio de autonomia. Erickson chama. Essa cama. Vamos tirar essa aqui. Érico, o estágio Érico chama. Érico e o estágio da autonomia. Contra a vergonha e a dúvida. As crianças desenvolvem a autossuficiência, né? Controlando atividades como comer, o treinamento, né? Do toalete, falar ir no banheiro, ele quer dizer, quando fala toalete é do banheiro. E a falar. Aquele que tem sucesso nessa fase desenvolve um senso de independência, que vai da idade dos 3 aos 6 anos, a teoria de Freud. Freud se referiu a essa fase como a fase fálica. A energia do líbido está focada nos órgãos genitais. A criança começa a se identificar com seu genitor do mesmo sexo. Meninos experimentam o complexo de Édipo, enquanto as meninas experimentam o complexo de Electra. Para você entender o Freud, você tem que ler várias vezes, viu, gente? Idade dos 7 a 11 anos. Desenvolvimento psicossocial. Freud se referiu a este como período de latência. A energia da libido é suprimida e as crianças estão focadas em outras atividades, como escola, amigos e hobbies. Freud acreditava que esta fase é importante para o desenvolvimento das habilidades sociais e da autoconfiança. Agora nós vamos à teoria de Freud. Idade de adolescência. Freud se referiu a esse ponto no desenvolvimento psicossocial como estágio genital. As crianças começam a explorar as relações românticas. O objetivo desta etapa é desenvolver um senso de equilíbrio entre todas as áreas da vida. Aquela que tenha concluído com êxito as etapas anteriores estão agora carinhosos e bem ajustados. E a teoria de Erickson? Erickson chamava esse momento no desenvolvimento psicossocial de identidade e confusão. As crianças desenvolvem uma identidade pessoal de si mesmo. Adolescentes exploram diferentes papéis, atitude, identidade, à medida que desenvolvem um senso de si.
aqueles que recebem apoio e encorajamento vão surgir com um forte senso de quem eles são e o que eles querem realizar. Aqueles que lutam para forjar uma identidade forte permanecerão confusos sobre quem eles são e o que eles querem fazer da sua vida. E é verdade, viu, gente? Agora nós vamos parar na idade adulta, na teoria de Freud. A teoria de Freud se concentra em grande parte do período entre o nascimento e a adolescência. De acordo com Freud, o estágio genital dura toda a vida adulta. Ele acreditava que o objetivo é desenvolver um equilíbrio entre todas as áreas da vida. Como diz o ditado, Freud explica, né? A teoria de Erickson inclui mais 3 etapas que abrangem a idade, né? Essas 3 etapas são intimidade e isolamento. Intimidade e isolamento. Os jovens adultos procuram amor romântico, companheirismo. Produtividade e estagnação. Adultos de meia idade cuidam dos outros e contribuem para a sociedade. Integridade, desespero. Idosos refletem sobre suas vidas, olhando para trás com sentimento de satisfação ou amargura, o que ele deveria ter feito e o que ele não deveria ter feito, né? Aí ele põe na balança, começa a pensar nos pontos positivos e os pontos negativos da sua vida. Isso aqui eu tirei da página da Psicoativo, tá? A fonte está aqui. Que eu achei muito interessante, então eu quis colocar aqui para vocês verem. E coloquei aqui também a foto, né? Aqui menor, já adolescente e adulto. E aqui eu coloquei todas as fases, né? As fases quando a criança é neném, quando ela está um pouco já engateando, quando ela já está na escola, e quando a fase adulta e quando ela já está de idade. Então, é um assunto muito assim interessante para quem trabalha com criança, né? E tem vontade de aprofundar mais no estudo. Isso aqui é apenas um pequeno resumo, mas vocês podem aprofundar procurando mais matéria para ler, para desenvolver, tá? Vocês podem também fazer uma análise de tudo que vocês estudaram, de tudo que vocês aprenderam e procurar aprofundar. Eu vou ser bem sincero, eu quero aprofundar no Ed. Eu ainda faço a segunda parte, que eu gostei muito dos ensinamentos dele, achei muito interessante e vale muito para nós hoje na escola, né? Os alunos, que está muito difícil hoje em dia educar criança, até na escola por causa do quê? De jogos, telefone, e mudou a educação, né? Não é mais como antigamente. Então nós também temos que estudar mais para aprender mais também, cada dia mais, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e agradeço e até a próxima. Se vocês gostaram, vocês compartilhem, deixem seu joinha, se inscreva no canal. É um canal novo, mas que eu procuro falar dos teóricos de educação de todas as épocas, tá bom? Obrigada e até a próxima.